E aí, meus amigos, acabei de assistir Stranger Things, essa temporada que os meninos tomaram um fermento. E confesso a vocês, pelo a data que foi lançada a terceira temporada para essa quarta, eu não lembrava de muitas coisas. Mas por cada temporada ter um vilão diferente e tem uma história se baixa por cada temporada, eu não senti tanta falta dos acontecimentos passados. Eu lembrava que o Hopper estava praticamente morto, só que pelos trailers a gente já sabia que ele estava lá na Rússia e que também naquela cena final da temporada passada a gente viu que possivelmente o americano que estava lá preso ia ser ele, e foi confirmada essa teoria. E nessa temporada eu senti que teve muito mais desenvolvimento dos personagens e também como ela está muito grandiosa, porque você vê que os efeitos visuais aqui estão uma maravilha, está a nível Game of Thrones, porque você vê a textura dos personagens e você começa a realmente acreditar que aquele vilão Vecna realmente existe, que por sinal ele é muito parecido com Freddy Krueger, porque você vê quando ele abre as garrazinhas lá, é parecido com Freddy Krueger. E até o jeito dele agir com as suas vítimas é igual, porque nessa temporada a gente viu que esse vilão ataca aquelas pessoas que têm algo a esconder, algo que te traz medo e algo que corrompe você por muitos anos e você precisa se expressar com alguém. Então ele traz esse medo que essas pessoas têm à tona e entra dentro das memórias dela para conseguir os seus objetivos. E no caso, o objetivo dele nessa temporada era abrir portais para esse outro mundo, porque ele, pelo que deu para entender, é que ele quer sair do mundo onde ele está, do mundo invertido, para esse mundo, como de costume, destruir o mundo, matar o mundo ou se vingar da Eleven, porque no final dessa temporada a gente descobre que esse cara que tá aí, o Vecna, o número 1 dos experimentos de pessoas super poderosas. A partir do sangue dele é que nasceu as outras pessoas, que nasceu a Eleven. E a Eleven tem um ponto em comum com ele, porque a Eleven ajudou a ele a sair daquele experimento, daquela organização. Uma das partes que eu também achei muito interessante dessa temporada são as divisões de histórias, como a do Hopper, a da Eleven para ela tentar recuperar os seus poderes, todo aquele esquema de descobrir quem é esse Vecna e como derrotar ele. Essa divisão dessas histórias foi muito interessante. Agora, a da Eleven, até certo ponto eu estava gostando, mas chegou em eu acho que quando chegou na metade da temporada, eu achei um pouco cansativa. Só que depois, quando terminou, a gente entendeu o porquê teve todo esse desenvolvimento e ela conseguir esses poderes, porque no final valeu a pena eu ter esperado toda essa trajetória, mas se não fosse por isso eu ia achar uma barrigada. Só que nossos amigos irmãos Duffy, que é os produtores dessa série e o criador, nos fez esse favor de trazer essa grandiosidade no final e a gente entender por que estava mostrando isso tudo. E na questão do Hopper, eu esperava que na metade da temporada ele ia ser trazido de volta para a cidade, só que passou a temporada todinha e ele ainda continua lá, mesmo que deu uma certa escapatória lá no final, mas a gente não viu ainda a conclusão disso e como ele vai se encaixar agora nesses dois últimos episódios, que vai ter um episódio de 1 hora e pouco e o outro episódio de 2 horas e cacetada. Vamos ver como eles vão desenrolar, porque praticamente vai ser 2 filmes. E a história do Vecna eu achei muito boa. Todo o esquema dele fazer a investigação, só achei um pouco forçado aquela história dela ir lá atrás do cara que possivelmente poderia estar envolvido, que era o pai do Vecna, que a gente descobre no final, que eu achei um pouco forçado, porque como uma menina daquela conseguiram chegar naquele manicômio, chegar até a ele, ficar sozinha, conversar e ainda conseguir fugir de certa forma. Eu achei assim meio forçado, mas não compromete a experiência total da série. Em questão de efeitos visuais, que ela foi muito grandiosa, aquela parte que tem do mundo invertido, meu amigo, que coisa linda, não? Principalmente nosso querido Steve vai pra lá e começa a lutar com aqueles morceguinhos lá, barra dragãozinho. É muito da hora aquilo. O ângulo que foi mostrado, a câmera indo, dando zoom, voltando, dando a volta neles, é muito perfeito, é muito artístico. E em questão de artístico, eu gostei muito das transições entre uma cena e outra, principalmente quando ele faz aquele esquema de como se o mundo invertesse. Aquilo ali é muito da hora. E a trilha sonora tá muito boa.
sempre foi. Só que nessa aqui tem um gostinho a mais, vocês acabam se cativando mais. E eu tive a impressão que os efeitos sonoros daqui estão muito mais altos do que da temporada passada. Eles estão mais evidentes. E mesmo não acontecendo tantas coisas, você fica tenso pelaquela ambientação que ele tá mostrando. E todo o arco da Max dramático que ela teve, que ela é uma das pessoas que foram escolhidas do Vecna para ser parte de um portal, eu achei muito boa, porque ela ainda sofre sobre o Billen. Então ela tá em conflito com ela mesma sobre isso. Agora o arco do Jonathan, de ele ser um maconheiro junto com aquele outro cara, eu não gostei tanto. Eu achei um pouco desnecessário aquilo, e como fosse só algo para colocar ali em cena, porque precisa dele naquele momento, porque ele faz parte do elenco principal. Agora, a Nancy tendo afeto novamente para o Steve, eu achei interessante. Só que fica aquela questão, aquele triângulo amoroso como de sempre, né? Que ela fica indecisa entre dois homens que ela se apaixonou. Veio agora na minha memória que o nosso amigo Ed, que gosta muito de Dungeons and Dragons, gosta muito de essa seita, como é falado aqui nessa temporada. Esse personagem me cativou. No começo eu estava achando ele chato, um pouco meio assim, contraditório e muito forçado, mas acabei gostando dele ao decorrer da temporada. E ele é interessante, e como ele abraça bem as teorias que os meninos fazem. E uma coisa interessante que assim, como a ignorância faz as pessoas cometerem coisas muito horríveis. Porque você vê que todo mundo pensa que esse Dungeons and Dragons, que é um jogo de imaginação, é uma seita. E o que está causando isso tudo na cidade é ele e os amigos. E como a falta de informação e falta de interesse de saber o que é certo e errado faz as pessoas fazer coisas horríveis. Como aquele cara é irritante, velho. Eu esqueci até o nome dele, mas vai estar aí na tela. Que logo do início, quando ele começa a dar aquele discurso lá no começo da série, mostrando que ele é o bonzão, que ele é o bondoso de tudo, o cara já sabe o que exatamente vai acontecer na temporada com ele e o que ele vai se tornar. E para terminar esse vídeo, eu quero comentar 3 pontos ápices dessa temporada. A luta do Hopper com o nosso querido Demogorgon, que aquela sequência de ação é muito boa. A Max fugindo do Vecna, que mostra como os efeitos visuais estão em outro nível. A luta do Steve contra aqueles morcego barra dragãozinho, que é uma mistura muito louca ali. E eu disse 3, né? Mas eu lembrei de outra agora. Aquela sequência de ação onde a organização do governo tá indo atrás dos pivetes. Aquela sequência todinha de ação naquela casa é muito boa, porque ele faz como um estilo de plano sequência. É muito da hora, velho. A movimentação, você entende muito bem o que está acontecendo ali e você fica emocionado e você fica pensando, será que um daqueles pessoal vai ser atingido ou não? Essa temporada me surpreendeu e me fez querer saber o que vai acontecer nesse volume 2, porque nós sabemos hoje que o Vecna é o primeiro de tudo desses humanos super poderosos. Então, meu amigo, me diz aí nos comentários o que você achou dessa temporada e o que vai acontecer nesses 2 últimos episódios, e se você acha que no final dessa temporada vai mostrar o chefão de todos, ou se o Vecna é o chefão de todos, que eu provavelmente acho que não.